Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos louvá-lo a Ele em mais um culto de adoração. Neste momento, peço que você em sua casa, também quem estiver aqui no templo, vamos curvar nossas cabeças em reverência e vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, a Ti te damos graças, ó Deus, agradecidos, ó Pai, pela oportunidade que temos de Te cultuar. Nesse momento, através de uma mídia, mas não, Pai, impossibilitado de alcançar o Teu reino através da oração. Ouve o nosso clamor, recebe o Senhor nossa adoração através dos cânticos também. Neste momento especial, Te rogamos em favor daqueles irmãos que se encontram, Pai, em estado de enfermidade ou algum de seus parentes. Te rogo em favor dos nossos missionários, a irmã Maria das Dores, a irmã Francisca Frota e os demais missionários também, que a Tua graça possa alcançá-los, ó Pai, a fim, ó Deus, de eles continuarem alegres, firmes e fortes, ó Deus, que é anunciar o Teu Evangelho. Que também essa mesma alegria possa contagiar o nosso coração. Eu te peço, ó Deus, ser com os músicos agora, ser com as pessoas que vão entoar os cânticos, ser comigo, dirigente, com o preletor de logo mais, também, ó Deus, com os irmãos que estão nas suas casas nesse momento. A sua adoração possa chegar aos céus agora. Te rogo isso não porque temos méritos algum, mas te rogamos em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu convido a irmã Plícia para me auxiliar cantando o hino 313 em fervente oração.
Convido o irmão Amós também para auxiliar nós nesse próximo cântico. É o hino 43 do Voz de Melodia. Entregarei-te, ou melhor, do hino de louvor. Esse é o momento da nossa leitura bíblica e convido a você que está em casa e os demais que também estão aqui, se puder, abra sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versos de 1 a 15. A minha versão é a atualizada. Você pode acompanhar na sua. João, capítulo 3, versos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, o que está no céu.
E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez nos chegamos a Ti através da oração. E neste momento, ó Pai, agradecidos somos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E nesse momento, mais uma vez, nos fala ao nosso coração. A respeito, ó Deus, da incredulidade do homem. Pai, nos capacita, ó Deus, como servos Teus, a entender os Teus mistérios, a entender, ó Deus, a Tua palavra. Que não possamos, ó Deus, possamos deixar, ó Deus, ter uma visão nitidamente, ó Deus, reduzida, mas possamos ter uma visão de águia. Possamos, ó Deus, ver além. Possamos, ó Deus, cumprir o Teu ídolo, ó Pai, e possamos, ó Deus, se há algum irmão que ainda não nasceu de novo, que possamos compreender, que essa pessoa possa entender, ó Deus, que necessita de Ti, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, se assim quiser, possa penetrar esse coração também, assim como um dia me alcançou. Te agradecidos somos por Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar com o nosso culto, nesse domingo meio frio, né, nessa capital amazonense, e vamos tomar um limão, alguma coisa para aproveitar, para não pegar esse resfriado aí, né. Quem puder, fique em casa, né, se você tem necessidade de sair, aí é outra conversa, mas se você pode, fique em casa, essa é a recomendação. Use máscara sempre, é uma recomendação, né, parece que é algo só para as pessoas que estão lá fora, mas nós, como igreja, temos que ser influenciadores nesse sentido também. Então, faça sua parte, né? Em casa, você não tem álcool, use um detergente. Vamos glorificar a Deus também através do nosso testemunho aos descrentes. Nesse momento, nós vamos entoar o hino 111 do Voz de Melodia. Convido o irmão Amós. 111.
momento eu passo a palavra ao pregador. Boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde, de repente eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, ou se você vai estar repetindo esse vídeo durante a semana. Então, ou então se você vai acordar na segunda-feira cedinho para assistir, então tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. E tem sido diferente nesse momento para nós, como cristãos, que estamos acostumados a estarmos nesse ambiente aconchegante, que é aqui, essa casa de oração, tem sido um momento de adaptação para todos nós. Mas o Senhor, Ele é conosco, o Senhor, Ele nos conforta, Ele nos fortalece e nos faz estar cada dia mais desejosos de estarmos juntos novamente. E nossa oração é que, se for da vontade do Senhor, que nós possamos brevemente estarmos reunidos aqui, mas preferimos ainda estar reunidos na glória com o Senhor. Então, se porventura o Senhor vier nos arrebatar, estaremos juntos para sempre com Ele nos céus. E se por algum motivo também, por uma enfermidade, Deus, na sua infinita sabedoria, levar um de nós por conta de qualquer doença, que nós também possamos estar cientes que a nossa esperança ela não está nessa terra, a nossa esperança ela não está na Organização Mundial de Saúde, a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Muito bem. E antes de começar, vou cronometrar aqui o tempo, porque nós temos um tempo, né? Então deixa eu marcar aqui se não terminar hoje, nós damos uma pausa e aí nós podemos continuar também no próximo domingo, tá bom? Interessante que o texto que foi lido no devocional, eu não tinha passado para o programador, e o texto que foi lido no devocional é João 3, de 1 a 15, e o texto que eu vou pregar é João 3, de 1 a 15, né? E isso é uma coincidência, né? Será que é coincidência no mundo espiritual? Será que existe coincidências? Né? Acredito que não, né? Então, Deus, Ele quer falar aos nossos corações, Deus, Ele tem uma mensagem para cada um de nós. E um fato interessante também que tem acontecido é que agora nós como igreja, nós como irmãos, nós podemos estar cada dia mais nos deleitando na palavra do Senhor, buscando cada dia mais aprender da sua palavra, pois agora o nosso tempo ele está à nossa disposição. Claro que para a maioria, para alguns ainda as atividades continuam normais, mas para a grande maioria o tempo mudou. Agora você tem o tempo à disposição para servir ao Senhor. E o que nós temos feito com esse tempo a mais? Nós temos destinado esse tempo a mais que nós estamos tendo para nos aproximarmos ainda mais do Senhor, ou nós temos aproveitado esse tempo para nos deliciarmos com os prazeres do mundo. O que será que nós temos feito com esse tempo a mais que o Senhor tem dado à sua igreja? E falando sobre isso, esse período de pandemia, ele tem sido uma maravilha para os pregadores, pois agora não tem pregador ruim, sabiam disso? É uma curiosidade do período da pandemia, todos os pregadores são bons agora. Exemplo, esse pregador que vos fala, ele fala muito rápido, então você tem aí no seu celular ou no seu computador a função de diminuir a velocidade. Não é verdade? Lá no YouTube você tem a função de diminuir. Então aqui você diz assim, puxa, eu não gosto de ouvir mensagem porque o pastor, o pregador prega muito rápido. Diminui a velocidade. Mas aquele pastor, eu gosto de ouvir aquele pregador, mas ele fala muito devagar.
aumenta a velocidade. Lá também tem a função de aumentar, então ele vai falar rápido. A Sara, ela tem uma curiosidade, ela tem um pregador que ela gosta muito, e aí ela diz que ele fala muito devagar, e o que ela faz? Ela acelera, aí ele fica... Então você tem agora todos os gostos. Mas esse pregador fala muito baixo, eu não vou ouvir a mensagem. Aumenta o volume. Mas esse pregador grita muito, baixa o volume, né? Então esse período de pandemia, ele colabora para que nós possamos ouvir a palavra de Deus agora, sem empecilho algum. Mesmo que o pregador muitas vezes não lhe agrade, agora você tem a função de baixar o volume, acelerar o vídeo e se deleitar com a palavra do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre o reino de amor de Deus. Deus, ele tem um reino de amor, ele é um rei de amor e ele quer compartilhar com você esse reino. Ele quer que você que está me ouvindo faça parte desse reino de amor. Ele é amor e ele possui um reino de amor e ele quer que você participe desse reino de amor. E o texto que foi lido aqui no devocional, que nós vamos ler novamente, vai falar da história de um encontro de um homem com Jesus. E este homem viveu a sua vida toda buscando ter um passaporte para esse reino de amor. E Jesus Cristo, ao longo da sua conversa com este homem, vai mostrar que tudo aquilo que ele fez foi inútil. Nada do que foi feito garantia o acesso a esse reino de amor. E nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, eu quero que você medite nas Sagradas Escrituras, para que você também possa entender como você pode fazer parte desse reino de amor. E se você já faz parte desse reino de amor, que você possa estar cultivando as boas práticas desse reino de amor também. Então convido os irmãos a estarem lendo comigo, João capítulo 3. Já foi lido no devocional de 1 a 15, e eu vou ler agora a outra parte, tá? Eu vou ler de 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vou convidar os irmãos que estão aqui, você que está em casa, a curvar sua cabeça, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede, de estarmos nos deleitando na Tua Palavra, de estarmos ouvindo a Tua voz. Ó Deus de amor, muito obrigado, pois outrora a maioria de nós não tínhamos a oportunidade de estarmos ouvindo a Tua Palavra, ó Deus. E agora, através do Teu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos estar, Senhor, ouvindo a Tua voz e contemplando as Tuas verdades. Ó Deus, sê conosco, ó Pai, hoje é que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos então falar da história, contar um pouquinho da história que estava acontecendo aqui nesse texto. E esse texto então vai narrar o encontro de Nicodemos, que é o autor, o personagem aqui da nossa meditação, com Jesus Cristo, um encontro secreto que aconteceu entre os dois. E o primeiro ponto, já vou começar adentrando no nosso sermão, tá? O primeiro ponto que a gente vai destacar é que, para experimentar esse amor de Deus, ou participar do reino de Deus, é prioritariamente, ou é elementar, que nós possamos experimentar o amor de Deus. Então, para que nós possamos participar do reino do amor de Deus, é elementar
que cada um de nós tem uma experiência, tá, com Deus, com esse amor. É preciso experimentar esse amor para então participar do reino do amor de Deus. E essa história é uma história de amor entre Deus e a humanidade. É a maior história de amor que existe na face da terra, é a história de amor entre Deus e a humanidade. Quando eu penso em Deus, eu gosto geralmente de imaginar. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar imaginando muito, eu sou uma criança, eu gosto de estar sempre imaginando. E quando eu penso em Deus, eu imagino assim: eu entrando num corredor, eu passando por um corredor, e no final desse corredor eu tenho Deus. É assim que eu imagino eu me aproximando dele. E por que eu tenho essa imagem? Porque geralmente eu vejo nos filmes assim, né? Os castelos tem um corredor até chegar na sala do rei. E eu imagino, à medida que eu vou andando em direção a esse Deus, na parede tem vários quadros. Cada quadro desse representa um aspecto de Deus. Dentre vários, eu poderia citar vários, mas eu vou citar alguns. Imagina então que eu vou me aproximando e eu olho para um quadro e eu vejo Deus com uma espada. E o que aquele quadro me diz a respeito de Deus? Eu vejo ele com uma espada flamejante. O que aquele quadro me faz pensar? Eu penso na justiça de Deus, que Ele é justo, que Ele não aceita desobediência, que Ele não tolera o pecado, e aquilo me faz pensar em quem é Ele, e eu vou continuando andando nesse caminho. E depois eu olho para mais um quadro, e eu vejo ali Ele sentado num trono e sua glória resplandecendo, Ele com umas vestes brancas. O que isso passa para mim? Que Ele é santo, que não há pecado nele, e que minha vida, à medida que eu me aproximo dele, eu preciso desenvolver a santidade, porque eu não posso me aproximar de um Deus que é santo se eu estou em pecado. Eu preciso então abandonar uma vida de pecado. E à medida que eu vou andando também, eu vou olhando outros quadros, e cada quadro vai me mostrando um aspecto de Deus. Mas de repente eu vejo um quadro, e para mim, nesse meu sonho, nessa minha imaginação, é o quadro que eu paro, sento e fico admirando, que é o quadro de Deus casado com uma mulher. Ele está com uma mulher vestida de noiva, e está abraçando ela, e está como se estivesse olhando para ela, dizendo assim: eu te amo. Não está escrito, mas é como se eu estivesse imaginando. E é nesse quadro que geralmente eu paro e fico admirando Deus. Esse quadro representa o que de Deus? O seu amor. Ele é justiça, Ele é santo, e tem vários atributos, mas Ele também é amor. E eu gosto de parar e admirar esse quadro do amor de Deus. Ele abraçando a sua esposa e como se estivesse dizendo assim para ela: eu te amo. Para mim é o quadro mais lindo de todos. Você não pode ignorar nenhum dos quadros, mas esse quadro é o que me mostra a graça dele, o seu amor, pois Ele é santo, é justo, é soberano, mas mesmo assim Ele é amor, e Ele derramou o seu amor em nossas vidas. Você não está excluído desse amor de Deus. Você não é alguém que está à parte desse amor de Deus. Deus, Ele é amor, e Ele quer que também você entenda que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é santo, mas que Ele quer te amar. Você que talvez passou a sua vida toda dizendo assim: ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Eu tenho uma boa notícia. Jesus Cristo, Ele se importa com você, Ele ama você, e Ele deu a sua vida por você, para que você tenha acesso ao seu reino de amor. E Nicodemos era um homem que passou a sua vida inteira tentando o passaporte para a salvação, o passaporte para entrar no reino dos céus. E vamos olhar aqui a história. Olha como essa história começa no capítulo 3, dizendo assim: que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Interessante que ele não faz uma pergunta,
Ele não indaga, ele não faz uma pergunta, mas Deus, conhecendo que é Jesus Cristo é Deus, ele conhece o coração de Nicodemos, e mesmo Nicodemos não fazendo uma pergunta, Jesus Cristo responde a pergunta do coração dele. Jesus Cristo vai dizer assim: a isto respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos não perguntou isso. Nicodemos não fez essa pergunta: como posso herdar o reino de Deus? O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Ele não fez uma pergunta com palavras, mas a sua vida era uma vida que demonstrava a vontade de entrar no reino dos céus. Talvez seja o seu estado também. Você tem se indagado: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer para Deus para que eu possa entrar no reino dos céus? E aqui eu quero mostrar 3 coisas, primeiramente, que fazem com que Nicodemos pensasse a sua vida toda que ele tinha um passaporte para o céu, pois quando ele vê Jesus Cristo, ele olha os sinais que ele está fazendo, ele diz assim, ele fala: este homem deve ser um profeta de Deus. Eu passei minha vida toda agradando a Deus, agora eu encontrei alguém que realmente é alguém que é de Deus. Eu tenho quase certeza que essa pessoa é de Deus, porque os sinais que ele fazem só pode ser alguém que é de Deus. Então Nicodemos vai na calada da noite procurar essa pessoa, e quando ele chega nessa pessoa, a primeira coisa que a pessoa diz para ele é bem assim: importa-vos nascer de novo para herdar o reino dos céus. É a resposta que Nicodemos precisava ouvir sem falar, porque foi essa vida que ele teve. Nicodemos sempre quis herdar o reino dos céus. Olha quem ele era um fariseu. Eu quero mostrar aqui 3 características que Nicodemos tinha, que na sua concepção lhe davam um passaporte para o céu, e que agora Jesus Cristo vai dizer para ele que essas coisas, pelo contrário, o afastavam de Deus. E uma das confianças que ele tinha em si, que ele podia herdar o reino dos céus, era a sua confiança geopolítica. A geopolítica é um ramo da geografia que trata sobre as políticas internacionais, as alianças internacionais, os acordos políticos entre países e países, não é verdade? Então, Nicodemos, ele era quem? Olha como começa: ele era um fariseu, né, chamado Nicodemos. Ele era um fariseu e era um principal dos judeus. Então, ele estava debaixo da aliança de Deus com o povo de Israel. Ele seguia a lei de Deus dada a Moisés. Portanto, ele acreditava então que ele tinha direito ao reino do amor. Ele achava então que, por ser um fariseu, por cumprir a lei, tentar cumprir a lei de Moisés, sendo um judeu, fazendo parte da nação escolhida por Deus, então ele se achava no direito de herdar o reino dos céus. Era isso que Nicodemos tinha no seu coração, que apesar de ele não falar, foi revelado por Jesus Cristo. Uma segunda coisa que Nicodemos tinha em mente, que ele achava que tinha um passaporte para entrar nos céus, é que ele acreditava na sua posição econômica e social. Ele tinha uma posição econômica e social dentro do contexto em que ele vivia. Ele era um dos principais judeus de Jerusalém, está dizendo aqui no texto, um dos principais dos judeus. E para não sujar a sua biografia, ele resolveu encontrar-se com Jesus durante a noite. Para não manchar a sua biografia, recentemente nós ouvimos esse termo, né? Sujar a biografia. O que ele fez? Porque ele tem uma reputação a zelar, ele tinha um nome a zelar. Então o que ele fez? Ele foi na calada da noite, ele foi escondido, ele se aproveitou da escuridão que existia na região, a Jerusalém. Não era como você vai andar aqui hoje nas cidades, que tem as lâmpadas de LED, luzes. Não, era escuro.
As lamparinas eram com azeite, não tinha luz elétrica nas ruas, então ele se aproveitou da escuridão para que ele pudesse então encontrar Jesus Cristo. Ele tinha uma reputação, e essa sua reputação como um homem principal entre os judeus, e também como um homem rico, isso poderia manchar o seu passaporte para o céu, conversando com pecadores, se aproximando de homens que desobedeciam à lei na concepção de Nicodemos. Então por isso que ele vai à noite. E uma terceira coisa que ele também tinha muita confiança era na sua intelectualidade. Ele era um mestre. Jesus Cristo vai dizer para ele isso: você não é um mestre entre Israel e não sabe essas coisas? Ou seja, o próprio Cristo o chama de mestre, e ele realmente o era. Ele fazia parte de um grupo de mestres em Israel, e ele se utilizou da sua inteligência para tentar compreender as coisas espirituais, pois Jesus disse para ele que essas coisas se discernem espiritualmente. Para ele indagou Jesus assim: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode, porventura, esse homem voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele usou o seu intelecto lógico, matemático. Ele se utilizou do seu intelecto físico das coisas. Como é que pode? Isso é fisicamente impossível, isso é intelectualmente impossível. Um homem já velho voltar e nascer, como isso é possível? Pois ele estava confiando na sua mente, no seu poder intelectual. Então esses três aspectos aqui que Nicodemos tinha, que ele achava que por estar geopoliticamente referenciado na nação de Israel, por ter uma posição política e social de destaque, e ser um homem intelectual, ele se julgava então no direito de participar do reino de Deus. Isso daria passaporte para ele entrar no reino dos céus. E Jesus Cristo, sem ele falar, responde para ele dizendo assim, que isso não o credencia. Isso não dá direito para que ele entrasse no reino dos céus, pois importava que Nicodemos nascesse de novo. Nicodemos estava pensando que estava caminhando para o reino dos céus, enquanto Nicodemos estava caminhando para o reino da perdição, que é separação eterna de Deus. E isso é muito interessante para nossas vidas, pois talvez o que você achava que estava te levando para o reino do amor de Deus, esse período de pandemia veio nos confrontar. Será que você achava que era o fato de você ser um músico na igreja que estava te levando aos céus? Será que você achava que era o fato de você ensinar na igreja que estava te levando aos céus? Será que você achava que você exercer um ministério com crianças estava te levando aos céus? Será que você achava que era o seu ministério, o seu trabalho, a sua obra que estava lhe levando aos céus? É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o nascer de novo, é o ser uma nova criatura que me dá direito a herdar o reino dos céus. É importante tudo aquilo que nós fazemos para o nosso Deus, mas Ele é mais importante do que nós fazemos para Ele. Ele é o centro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que Nicodemos achava que lhe credenciava ao reino de Deus era exatamente tudo aquilo que lhe separava do reino de Deus. Olha os versículos 10 e 11 do capítulo 3, que diz assim: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Era isso que Nicodemos aqui está representando, uma classe, a liderança do povo de Israel. Eles matavam os profetas, eles não aceitavam a palavra do Senhor, e
deturpavam os ensinamentos do Senhor para benefício próprio, para aparecerem, para se aproveitarem do status que trazia para a sua própria glória e não para a glória do Senhor. E Jesus vai colocar Nicodemos nesse grupo. Ele vai dizer assim: vocês nos rejeitaram. Aqui é Deus versus a liderança de Israel. Jesus aqui está se colocando como um profeta. Nós falamos a verdade e vocês têm nos rejeitado. Será, irmãos, que nós temos rejeitado o Senhor da palavra e nós temos vivido da palavra? É um paradoxo, né? Como que é possível alguém dizer que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que ama o trabalho de Deus, mas odeia seu irmão, que não consegue viver dentro de uma casa com sua esposa, com seus filhos? E é isso que esse momento Deus tem trabalhado em nossas vidas. Deus tem trabalhado na minha vida, na sua vida. Será que realmente nós amamos a Deus que não vemos? Nós podemos saber se nós amamos o nosso próximo, que nós estamos vendo. Será que você obedece a Deus que você não vê, mas desobedece o seu pai que está vendo? Como isso é possível? E Deus tem trabalhado na igreja individualmente agora. Nós não estamos aqui no templo, justamente, talvez eu tenha pensado muito nisso, porque Deus quer trabalhar agora conosco individualmente. Nós precisamos saber se realmente nós somos servos de Deus, ou se nós somos servos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós criamos uma mentira e nós acabamos vivendo dentro dessa mentira. Ah, não, eu sou crente. Por que você é crente? Não, porque eu vou para a igreja. E você constrói uma mitomania na cabeça e talvez você está sendo enganado. Agora tudo isso desmoronou. Agora só sobrou você e Cristo. Vocês estão frente a frente agora. Não tem mais o pastor do seu lado para estar ali lhe corrigindo. Não tem agora talvez o seu pai ou a sua mãe pedindo para você se comportar na igreja, ler sua Bíblia. Agora é você. Não tem seu professor da escola dominical. Você tem continuado a sua leitura anual. Você tem buscado amar o Senhor mais e mais. É agora. Esse é o momento de definição. Nós estamos cada dia mais nos aproximando do dia em que Cristo vai trazer o seu reino a essa terra, e somente aqueles que têm o passaporte da entrada vão permanecer nesse reino, e esse passaporte se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nicodemos precisava entender isso. Nicodemos precisava compreender que ele era pecador, e Jesus Cristo, ele é didático. Ele vai mostrar através do conhecimento que ele tinha como que acontece o processo de salvação. E ele vai contar uma história. Olha o que ele vai dizer, continuando aqui no capítulo 3. Ele vai dizer no versículo 14: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos então podia dizer assim: como, meu Deus, eu tenho feito tudo, eu tenho te seguido desde a minha juventude. Lembra daquele momento em que aquele homem chega correndo aos pés de Jesus? Jesus está andando e chega um jovem senhor, e chega assim para ele, se joga aos pés de Jesus Cristo e diz assim: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que deve estar na nossa cabeça, assim como estava na cabeça deles 24 horas. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Não era só Nicodemos que queria essa resposta. Isso era uma coisa que era comum. As pessoas: como eu posso herdar a vida eterna? Eu quero participar. Eles tinham noção de que existia uma vida futura. Então ele chegou e Jesus disse assim: bom, só existe um que é Deus. Por que então ele falou que ele não era bom? Não, porque ele estava ali, aquele homem estava considerando Jesus como apenas um mestre, um pedagogo, um filósofo, alguém que sabia muito bem como caminhar. Ele diz assim: opa, peraí, ele conhece o coração. Ele diz: olha, bom, só tem um que é Deus, porque se você reconhecer que Deus é bom, você vai saber que eu sou Deus e que eu também sou bom. Então por isso que ele apontou para Deus e disse assim: você conhece os mandamentos? Ele disse: eu cumpro isso aí desde a minha juventude. Então só falta uma coisa para você: venda tudo e me segue. Então ele ficou muito triste, e Jesus olhou para ele
fitou os olhos nele, viu que ele estava triste e olhou para os seus discípulos e disse: está vendo? Ele vai dar um exemplo. Como é difícil alguém que tem amor às riquezas entrar no reino dos céus, porque ama demais, ele segue a Deus, interessante, desde a juventude, mas tem amor pelo seu próprio reino. O reino dele é mais importante do que Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo esse momento agora. Quem é mais importante para você? O seu reino ou o reino de Cristo? Talvez você estava pensando em casar, nós temos aqui casais, né? Talvez você estava pensando em fazer uma faculdade, você estava querendo ir para o seminário estudar teologia, você queria ir ao campo missionário. E talvez você está murmurando agora: Senhor, por que isso? Estava tudo planejado. Porque talvez você está pensando no seu reino e não no reino do amor de Deus. Vamos lá para essa história que ele contou. Vamos para Números 21. Abra sua Bíblia lá em Números 21. Números capítulo 21 vai dizer assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Versículo 4. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sob a haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, lhe olhava para a de bronze e sarava. E Jesus Cristo está dizendo que ele, está dizendo assim: Nicodemos, assim como foi necessário que Moisés levantasse a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também, para que todo aquele que está ferido pelo pecado possa então também participar do reino de Deus, ser sarado dos seus pecados. Você tem olhado para Cristo? Cristo é o autor e consumador da nossa fé, é para Ele quem nós devemos olhar. Então, aqui essas serpentes, elas representam então o juízo de Deus sobre a humanidade. Essas serpentes, elas picavam aquelas pessoas, e você sabe que o veneno da cobra, ele causa uma necrose. Ele começa então a destruir os tecidos do corpo da pessoa. É exatamente o que o pecado faz com nós. O pecado, ele causa necrose. Nós precisamos, e se você não cuidar rapidamente, ele vai contaminar todo o seu corpo a ponto de morrer, que era exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. As serpentes picavam e começavam a necrosar, e ao ponto que eles morriam, e muitos morreram, e o povo reconheceu o seu pecado, clamou que Moisés orasse ao Senhor, e Deus então levanta a serpente para que todos que olhassem. Então, quanto mais você lutasse contra as serpentes, mais o veneno se espalhava no corpo. Se matasse uma serpente, aparecia outra, e eles não conseguiam se livrar disso. É exatamente como nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde o pecado reina neste mundo, e o homem, quanto mais ele tenta fugir do pecado, o pecado aparece, e por mais que você tente, o pecado está sempre lá, batendo a sua porta. Qual é o único meio de alcançarmos então a salvação? Olhando para a cruz de Cristo. É lá que Cristo está. Ali é uma ilustração. Aquilo ali era apenas um simbolismo do que Cristo ia fazer por todo o mundo, como diz em João 3,16.
O povo então clamou a Moisés que rogasse ao Senhor que tirasse as serpentes do meio do povo, mas Deus não tirou a serpente. Ele pediu para que Moisés construísse uma serpente. Interessante que, se você ler em 2 Reis 18:4, aquela serpente ainda estava lá e as pessoas começaram a adorar a serpente. Foi preciso depois ter que destruir aquela estátua ali, né? Aquele monumento, porque os homens passaram a adorar aquele símbolo, esquecendo-se mais uma vez do que ele representava, que era Jesus Cristo. E por último, Nicodemos estava espiritualmente sendo incinerado. A picada lá da cobra, serpente abrasadora, tem um significado também de incinerar. Então Nicodemos estava espiritualmente sendo incinerado pelo poder do pecado. E por mais que ele lutasse contra o pecado, por mais que ele tentasse agradar a Deus, isso só fazia com que o veneno se espalhasse ainda mais pelo seu corpo. E assim como o veneno das serpentes matava o povo no deserto, era esse o efeito que o veneno do pecado estava causando na vida de Nicodemos. E ele precisava urgentemente passar por um novo nascimento. E Romanos 6:23 diz o quê? Acho que talvez nós sabemos decorado, né? O salário do pecado é a morte, mas tem um complemento, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, nós precisamos então passar por esse novo nascimento. A entrada no reino de Deus para Nicodemos era possível através da fé no Filho de Deus, que seria levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que cresce no Filho teria a vida eterna. Olha o que diz em João 6:40. Olha o que diz lá em João 6:40. Diz assim, João 6 e versículo 40: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, que está me assistindo, não é que você pereça no lago de fogo. A vontade do Senhor para a sua vida é que você passe a sua eternidade com Ele, vivendo uma vida de amor com Ele por toda a eternidade. Basta que você olhe para o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele é o passaporte para o nosso reino de amor. E por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque somente Ele podia amar. Nenhum de nós poderia amar o mundo dessa forma. Que tipo de amor foi o amor que Ele usou por nós? Foi um amor completamente diferente do amor que existe nesse mundo. O amor que nós vemos nesse mundo é um amor egoísta, é um amor que quer algo em troca. O amor que Jesus Cristo mostrou, que Deus mostrou por nós, é um amor de entrega, é um amor de sacrifício, é um amor que compartilha, é um amor que dá sem pedir nada em troca. E qual foi o objetivo desse amor? O objetivo desse amor é salvar o homem, dando-lhe a oportunidade de participar do reino eterno do seu amor. Aqueles que rejeitarem o amor de Deus perecerão eternamente. E como o que é rejeitar o amor de Deus? É rejeitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é preciso então você ter uma vida anterior digna para aceitar Cristo. Não é preciso você ter feito um curso de teologia para aceitar Cristo. Não precisa você ter decorado todos os livros da Bíblia para você aceitar Cristo. Você não precisa ter feito fazer parte de uma igreja anteriormente para aceitar Cristo. Não é preciso ter méritos. Nicodemos tentou entrar no reino desse amor através dos seus próprios méritos, e ele estava indo para o caminho contrário. É preciso confiar na palavra de Deus, é preciso olhar para Deus. E eu finalizo mostrando um exemplo clássico onde acontece isso. Abra sua Bíblia lá para Lucas. Vamos para Lucas, capítulo 23, para a gente concluir.
Lucas 23 e versículo 39. Aqui vai contar a história dos dois malfeitores. Diz assim, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só o contraste aqui. Um está dizendo assim: se tu és Cristo, sai da cruz, arrebenta. Se tu és Cristo, arranca a mão desses pregos, quebra essas cordas, sai daí, te salva e me salva também, pois aqui, e salva nós dois aqui, salva os três, né? Porque nós não merecemos estar aqui. É uma opressão que está acontecendo conosco. Se eu sou um malfeitor, é porque talvez o mundo me concebeu assim, é porque o meu pai era ladrão, é porque talvez o meu tio era ladrão, é porque eu não tenho comida em casa, eu roubei, e os romanos são opressores e estão nos matando. Eu não mereço estar aqui. Se tu és o Cristo, sai da cruz e me salva. Salva-te a ti mesmo e me salva também, pois eu não era para eu estar aqui. E o outro, olha interessante isso, ele se justifica, ele diz: se tu és Cristo, sai da cruz e me salva, eu não mereço estar aqui, essa condenação é injusta. Talvez ele fosse um dos amigos de Barrabás, que era para estar no lugar de Cristo ali na cruz. Talvez ele fosse um dos rebeldes contra o sistema que era imposto por Roma. Não sabemos, mas ele estava ali justamente. Como sabemos? Porque o outro vai dizer, o cúmplice dele vai contar, ele vai dizer assim: espera um pouco, você não teme a Deus? Você não está vendo que nós estamos aqui porque nós somos culpados, nós merecemos morrer. Aí ele fala assim: eu sou pecador, eu não tenho justiça. Senhor, me dá um passaporte para entrar para o céu. Olha como é invertido as coisas. Ele que não tem merecimento, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus dá a resposta: hoje estarás comigo no paraíso. Talvez você esteja dizendo assim: não, eu não tenho direito de ir para o céu, porque eu fiz coisas erradas, eu fiz coisas absurdas. Deus está esperando o momento que você vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim, pois Jesus morreu por você também. Ele está esperando que você diga: eu quero aceitar Jesus Cristo, mesmo eu sendo pecador, pois Ele veio para salvar pecadores e não justos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os pecadores. Você que se sente abandonado, você que se sente desprezado, talvez abandonado pela sua família, talvez um leito de hospital, sem um acompanhante, Jesus Cristo morreu por você e Ele quer que você faça parte do reino do seu amor. Eu vou convidar você a curvar sua cabeça e nós vamos orar, pedindo a Deus para que o Espírito Santo nos capacite a entender a sua palavra, para que assim nós possamos então viver uma vida digna realmente daqueles que conheceram Cristo, e daqueles, se você ainda não conheceu Cristo, essa é a oportunidade que você está tendo de também o aceitar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, morreu por seus inimigos, não morreu por seus amigos. O Senhor não morreu por pessoas dignas, o Senhor não morreu por pessoas que tinham direito de ir para o céu, pois todos nós somos pecadores, no mundo todos se extraviaram, e o Senhor veio justamente para nós, ó Deus, que estamos clamando. Senhor, nos perdoa, Pai. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, que você possa tomar uma decisão de dizer assim: Senhor, eu talvez tenha vivido uma vida achando que eu poderia comprar o meu passaporte para o céu, e eu entendi que eu não tenho direito algum, nada que eu faça me dará direito de entrar no céu, somente me entregar verdadeiramente a Ti.
ó Deus, de corpo e alma, confiar inteiramente em Ti. E você que já faz parte do reino de Cristo, que você possa entender, que você possa ser uma testemunha, que você possa preparar o caminho para o reino que está chegando, para que os seus entes queridos também possam ver a glória de Deus em sua vida, um pecador redimido, e que nós não possamos nos gloriar na salvação, mas que nós possamos estar nos curvando diante do quadro de amor que Deus tem por nós, que entregou sua própria vida por pessoas indignas, e que nós não possamos ser como os fariseus que tentavam cumprir a lei de Deus, se colocando acima de todos, colocando um fardo pesado sobre o ombro das pessoas, conduzindo essas pessoas para longe de Cristo. Ó Deus de amor, nos ajuda, nos capacita a entender, Senhor, o que é o Teu reino, e que nós precisamos fazer parte desse reino, e se já fazemos, que nós possamos também anunciá-lo a outros. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu agradeço a sua paciência de ter ouvido, e eu passo a palavra novamente ao dirigente. Louvamos a Deus pela vida do diácono Marcos. A palavra de Deus tem tocado nosso coração, e não foi combinado a leitura em João 3, né, Marcos? Não foi. Quando eu cheguei aqui para... tá lendo mesmo, mas Deus sabe o que faz. Vamos entoar o hino 102 do Voz de Melodia. Glória para sempre, Ele é o Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto. Esse é o momento também de você se reunir aí com a sua família em casa, agradecer a Deus por mais um culto,
Quem sabe também está orando, né, pelos irmãos da nossa igreja. Ore por um familiar seu. Ore pelo nosso Brasil, né, pelos missionários também. Agora teremos o pós-lúdio. Fique com Deus. Uma boa noite a todos, ou uma boa tarde, como o Marcos falou, né, ou um bom dia, né, se você estiver assistindo pela manhã. Até mais.